que essas emoções vivenciadas pela criança sejam extravasadas muitas vezes da maneira como a criança quer, mesmo porque ela está sendo educada, ela está sendo ensinada que dessa maneira não pode, dessa pode. Então, quer dizer, ela precisa chorar, é natural que ela chore. Isso é muito importante. Agora, e quando ela chora além das medidas, qual é a melhor maneira dos pais corrigirem essa criança, que às vezes faz um verdadeiro escândalo, parece que estão sofrendo a beça e na verdade não passa de uma manha? Qual é a melhor maneira de corrigi-los? Na verdade, essa criança, ela está aprendendo a chamar a atenção dos pais ou a conquistar aquilo que ela quer através do choro. Então, na verdade, o maior problema nesse momento não está com a criança, mas sim com os pais que estão ensinando para a criança que ela pode adquirir algo através daquele choro. Vencer pelo os pais cansaço. Não estão percebendo que eles estão negando alguma coisa para a criança, mas estão permitindo através do choro. Então, se a criança não chora, ela não ganha. Mas se ela chorar, ela ganha. Então, ela aprende a chorar, quer dizer, ela está sendo viciada em chorar. É que eles sabem que ele chora não mama, né? Sim, e o excesso do choro, assim como a ausência do choro, elas podem indicar uma depressão. Então, depressivo também não é só aquele que vai reter o choro, tudo. De repente, o depressivo é aquele que vai chorar à vontade, mesmo muito, 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 ele que pode representar uma depressão também. Tá certo. Olha só, gente, a outra pergunta que fizemos é o seguinte: o que te dá vontade de chorar? Vamos dar uma olhadinha nas respostas? Mas eu choro porque sou sentimental, choro pela traição, choro por ver alguma coisa que eu gostaria que o outro tivesse, né, de igualdade, choro pela criança na rua, né? Então eu choro por diversos motivos, mas o sentimento maior mesmo do choro é a perda. É aquela questão quando você não tem como rever a pessoa, a dor da saudade, né? Esse é o verdadeiro choro, né? Não, quando sinto alguma mágoa, sinto uma mágoa, uma pressão, dá vontade de chorar. Ah, tristeza, saudade. Tem um monte de coisas que acontecem imprevisíveis, né? Que às vezes você não consegue segurar. Essa primeira entrevistada que disse: puxa, choro quando vejo as crianças na rua, quando alguma coisa realmente me sensibiliza. É natural chorar por esses motivos que realmente nos entristecem? Sim, é natural. Como eu disse, ela está realizando uma descarga por uma via diferente, porque a via original ela não pode realizar mais, por causa da perda mesmo, né? Quando ela fala dessa perda, isso é muito interessante. Porque toda vez que nós perdemos uma pessoa, nós perdemos uma forma de gratificação. Se eu gosto de uma pessoa, se eu amo uma pessoa, eu tenho uma quantidade de energia direcionada para essa pessoa e eu busco gratificação. Então eu gosto da pessoa, a pessoa gosta de mim, ela me gratifica, me sinto bem, fico feliz por ela gostar de mim. Isso aumenta o meu gostar dela. Se essa pessoa não está presente mais, eu perco essa capacidade de receber a gratificação. Quer dizer, eu continuo gostando da pessoa, mas ela não tem como me devolver mais aquilo. Então, o que acontece? De uma maneira assim, resumida, eu introjeto aquela pessoa dentro de mim, quer dizer, eu sinto saudade dela, ela não está mais no mundo real, mas ela começa a fazer parte do meu mundo interno, do meu mundo fantasia. Até por isso, às vezes, as pessoas se isolam do mundo quando perdem as pessoas, até entram em depressão, luto. Isso até é normal quando se perde uma pessoa. Então, vivenciar isso daí é alimentar a pessoa lá dentro. E como eu não posso mais gratificar com a pessoa do lado de fora, eu gratifico, de certa forma, chorando, quer dizer, vivenciando aquilo. Quer dizer, é uma forma de liberar aquela tensão pela não gratificação da energia que eu estou direcionando para aquela pessoa e ela não pode me devolver mais. E aí, qual é o limite desse tipo de choro, por exemplo? Até quando a gente pode ficar se amargurando por causa da perda de uma pessoa querida? Olha, o tempo ele é muito relativo porque ele varia de pessoa para pessoa, mas ele não pode durar muito. Tá? Eu tenho que... Uma pessoa que perde alguém, ela entra em processo de luto, ela entra em processo de tristeza, ela se isola do mundo, isso é uma defesa, ela precisa se reestruturar novamente, reaprender a conviver no mundo real sem aquela pessoa. Só que a cada dia ela tem que ir melhorando um pouquinho. Isso é só uma defesa para que ela se prepare para viver de novo. Agora, se ela está utilizando esse luto para se afastar cada vez mais do mundo, aí tem um problema. Então, se uma semana passa outra, a pessoa, ao invés dela ir melhorando, nem que seja aos poucos, ela se mantém naquela situação, ou ela piora, ela regride, isso apresenta um problema. Essa pessoa precisa de ajuda. Bom, para encerrar a nossa entrevista, eu queria que você falasse sobre aquelas pessoas que choram não para extravasar uma emoção, mas para pedir piedade das pessoas que estão ao seu redor, que acontece muito com adultos.
Sim, seria a pessoa que faz o papel de vítima, né? Sim, isso daí é aquela criança que nós comentamos agora há pouco, que os pais negam coisas para elas, de repente até de forma correta, mas quando a criança descobre que ela chorando ou fazendo um escândalo, ela consegue obter aquilo que os pais negaram, eles não conseguem manter a ordem que eles deram, ela pode se tornar um adulto vítima. Ela começa a chorar, não para os pais mais, mas para os vizinhos, para os amigos, para os parentes de forma geral, sempre pedindo colo, pedindo ajuda, quer dizer, aquele bebê chorão, né? Aquele que leva o ditado, quem não chora não mama, ao pé da letra, né? Quer dizer, continuam querendo mamar. São adultos que não cresceram muitas vezes, né? Não percebem que eles têm que ser responsáveis pela própria vida, têm que ser donos da própria vida. E não solicitar isso dos outros, né? Conquistadores da própria felicidade, Com certeza. Não há felicidade se a minha felicidade depende da que o outro construa a felicidade para mim. A felicidade tem que ser construída por mim. Tá certo. Pois é, gente, hoje no nosso quadro A Palavra é Sua, o tema foi chorar pode ser um bom remédio. E quem esteve aqui falando sobre este tema é o Anderson Barros, psicanalista do IBCP, Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise. Muito obrigada por sua presença aqui, viu, Anderson? Eu que agradeço aí a audiência dos telespectadores e gostaria de fazer um convite para vocês aqui da Rede Vida, para o público de forma geral. O IBCP, ele oferece curso de formação para psicanálise, essa é a base, mas nós temos palestras sobre vários temas, todos eles sempre ligados à psicanálise. Essas palestras são gratuitas e estão todos convidados. Muito obrigada, viu?